Boa tarde. Boa tarde. Estão acordados aí depois do almoço? Essa galera que tá. O pessoal lá de cima, boa tarde, gente. Boa tarde. Estão animados, hein? Então, bem-vindos, né, a mais uma edição desse ciclo de formações que a gente está promovendo para o PIBID e para a residência pedagógica. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem é do PIBID, levanta a mão, que a gente sempre faz uma competição saudável. Quem é da residência pedagógica, levanta. Achei empate. Tá empatado? PIBID, de novo. PIBID. Residência. Tem mais residência. Votaram aqui, o júri falou que tem mais residência. Parabéns, gente, sejam bem-vindos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Pilati. Eu sou diretora da Diretoria de Planejamento e Acompanhamento das Licenciaturas. Trabalho junto com uma grande equipe e com o professor Marcelo Cigales, que é da Sociologia. E essa diretoria é uma diretoria que busca integrar as licenciaturas aqui da UNB e trabalhar junto com os coordenadores institucionais do PIBID de Residência Pedagógica para a gente ter esses momentos de formação e integração. A gente acredita muito no poder da educação para a transformação social, por isso que a gente tenta trabalhar muito para que vocês tenham a melhor formação possível aqui na UNB e que a gente possa mostrar, né, excelência acadêmica e também uma educação que seja socialmente referenciada, né, que a gente vai para a escola ou para os outros lugares para transformar a realidade e fazer o nosso país aí cada dia um país melhor para a gente. Então é nesse espírito, né, com essa consciência da importância da formação de vocês, da importância desse processo, da importância de políticas públicas de qualidade, como o PIBID e a residência pedagógica, né, que tiveram aumento no valor da bolsa, né, e que é muito importante para manter, né, muitos estudantes aqui, para contribuir com a valorização das licenciaturas. Todo mundo fala que a educação vai transformar o mundo, mas se a gente não tiver investimento, condições materiais, a gente não consegue fazer tudo o que a gente sonha, né? Então a gente está aqui meio realizando um sonho, era um sonho que as bolsas de todos melhorassem, né? E eu acho que a gente já está alcançando essa realidade. E a gente conta com o empenho de cada um de vocês. Só fazer uma propaganda, senão meu chefe briga comigo. Saibam que a gente tem nessa diretoria um boletim das licenciaturas, que é um boletim mensal. Eu espero que já tenha chegado, ele é em PDF, que ele já tenha chegado alguma vez uma pessoa falou que sim. Vamos, última pergunta, juro. Quem já tocou, que ele é online, no boletim das licenciaturas? Eu sei que tem uma, não vou me decepcionar tanto. 2, tá péssimo. Vocês salvaram meu dia, mas no próximo eu vou perguntar de novo. O boletim das licenciaturas, a gente já está na 40ª edição. E é um boletim que a gente reúne informações de todas as licenciaturas. Vai ter palestra, vai ter curso, vai ter congresso, vai ter edital. O que o PIBID de História está fazendo, o PIBID de Matemática. Então lá que a gente põe todas as notícias das licenciaturas. Busquem acompanhar. Toda vez que sai, a gente coloca no nosso canal do Instagram, que é UNB mais Escola, UNB mais Educação. Ana Paula, qual que é o nosso Instagram? A nossa responsável, ela é nossa aluna também, gente, colega de vocês. Dá um tchauzinho aí, Ana. E ela que cuida do nosso Instagram. E acessem lá, sigam, para vocês também ficarem sabendo de todas as novidades. Quando vai ter evento de formação, tudo que vocês sabem, vão saber por lá. Então, coloquem aí lembrar de ver o boletim. É super legal ver o que os outros cursos estão fazendo. Às vezes tem ideias ótimas, eventos, oportunidades e formações. Olhem o boletim, sigam a gente no Instagram para vocês ficarem super bem informados sobre tudo que vai acontecer nas licenciaturas. Tá bom, gente? Então,
olha, lembre-se disso, da nossa responsabilidade, né, de devolver tudo que a universidade nos dá, todas as oportunidades em forma de trabalho e luta por uma educação cada vez melhor para o nosso país, porque a gente está precisando muito, 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 né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai apresentar o professor Cristiano, nosso super convidado de hoje também, que vai falar de um tema que eu acho que todo mundo quer, até eu vou assistir um pouquinho, que é do plano de aula, né? Segredo de uma vida ótima preparando as aulas, muito voltado para a prática. Pessoal, um prazer receber você aqui e vou passar a palavra para o Marcelo. E é isso, gente, muito bom ter vocês aqui, venham sempre, chamem os coleguinhas e aproveitem muito essas oportunidades, tá bom? Boa tarde aí para vocês. Obrigado, Heloísa. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, né, dos estudantes, das estudantes bolsistas, do PIBID da residência, também dos e das, né, coordenações do PIBID da residência que estão aqui e demais público, né, os professores da educação básica também. Esse ano de 2023, nós programamos, né, realizamos uma programação bem interessante de cursos, mini cursos, né, atividades voltadas à integração dos dois programas. Então, a atividade de hoje, ela inaugura essa terceira edição do movimento aí de integração do PIBID de residência UNB, mas a gente tem uma agenda aí até dezembro. Então, cada mês vai ter uma atividade diferente, inclusive atividades de escrita acadêmica, né? De escrita acadêmica voltada para a publicização das atividades de vocês dentro do boletim das licenciaturas. Porque o boletim das licenciaturas, né, não é só um instrumento dos professores, das professoras, das coordenações, mas é um instrumento de vocês, de divulgação das atividades acadêmicas, né, das atividades do PIBID da residência, que são realizadas lá na escola. Então, é uma forma da gente socializar, a gente mostrar os resultados da política pública educacional, né? Então, também queria ressaltar que, dentre essas atividades que a gente vai realizar em 2023, né, tem outras questões também que estão na nossa pauta, né, questões demandadas por vocês, inclusive nas oficinas passadas. Então, vai ter atividade, por exemplo, de como trabalhar gênero, sexualidade nas escolas, né? Como trabalhar uma educação antirracista. Então, confiram aí essa programação, acho que vai estar bem interessante. E a gente pede muito, né, que vocês socializem, divulguem essas oficinas para que a gente tenha cada vez mais pessoas participando dessas atividades, né? Porque essa atividade, né, ela não só integra nós aqui na UNB, mas ela também responde a uma demanda do órgão que financia, né? Saber que a gente tem uma certa integração entre os programas aqui. Então, se a gente quer mais investimento para a educação, a gente precisa muito participar de todas as atividades, como bem ressaltou a professora Heloísa. E falar que ela não é restrita aos alunos do PIBID da residência, sim. ou qualquer coleguinha pode vir. Todo mundo que tiver interesse nas atividades pode participar também. Lembrando que é uma atividade certificada via Cigar Extensão, então vocês ainda aproveitam aí para reunir horas para a extensão universitária. Então é muito importante fazer o cadastro no sistema, tá? Seguir o passo a passo que a gente divulgou. Nós estamos com notas ali na entrada explicando como é que faz o cadastro, tá? E também preencher a lista de presença. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O professor Cristiano das Neves Bodar, né, ele possui doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e ele realiza o pós-doutoramento dele aqui na Universidade de Brasília, junto ao programa de pós-graduação em Sociologia, e está vinculado a um laboratório de ensino, né, o Laboratório de Ensino de Sociologia Aulélia Gonzalez. Ele atua como professor no Centro de Educação e do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, e ele atua na supervisão de estágio da licenciatura em Ciências Sociais. Né? Ele atuou por 14 anos como professor de Educação Básica e há 9 anos ele integra as atividades da graduação. Ele é coordenador do setor de ensino de Ciências Humanas e Sociais do Centro de Educação da UFAL
E ele também exerceu a vice-presidência da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, ABECS, entre 2018 e 2022. Ele é editor-chefe de periódicos acadêmicos e ele também mantém um blog Café com Sociologia, que é voltado à sociologia para a educação básica, né? Então esse blog ele tem uma história, né, muito conhecido pela área das ciências sociais, mas também das ciências humanas, né? Ele tem experiência na avaliação de obras didáticas, incluindo os livros do Programa Nacional, né, do Livro Didático. Ele atua como pesquisador na área das ciências sociais. É autor e organizador de vários livros, entre eles obras dedicadas ao ensino de sociologia, ciência política e antropologia, né? Então, apresentado, vou convidar ele para assumir aqui. Novamente, gostaria de agradecer e espero que a tarde de hoje seja muito frutífera para todos nós. Obrigado. Nossa, ela é bem maior que eu. Eu fiquei até com vergonha agora. Boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa tarde e agradecer também a presença de vocês e espero, com toda sinceridade, poder contribuir para que vocês possam fazer, não só saber, começar a pensar como produz um plano de aula, mas fazer algumas reflexões também a respeito. Antes de começar propriamente a minha exposição, eu só vou fazer uma propaganda, que eu acho que isso é bastante interessante, né? E já fica até como dica para futuros professores e futuras professoras. Investir em uma aula de qualidade é investir em qualidade de vida para o professor, tá? Porque quando você dá uma aula de qualidade, bem planejada, bem executada, você reduz conflitos com alunos, você reduz conflitos com o setor pedagógico, você se sente bem naquilo que você faz, você é reconhecido e se sente realizado. Então, eu, como o Marcelo apresentou, eu comecei a dar aula aos meus 19 anos de idade, falei isso para tentar reduzir esse cara tão velho, né? Então, comecei a dar aula aos meus 19 anos de idade e muita coisa eu acabei aprendendo errando, né? Porque eu estou falando de um outro contexto, um contexto onde as licenciaturas muito pouco se preocupavam com as questões didáticas e pedagógicas. Hoje nós temos um avanço significativo. Por exemplo, a ideia de estágio supervisionado, eu não tive estágio supervisionado, eu tinha um estágio só, que era, eu tinha que ir para uma escola e fazer um papel preenchido que eu dei aula. Não tinha nenhum orientador, não existia professor orientador, meus professores pensavam apenas como bacharéis, então foi muito difícil isso. E a gente tem avançado bastante, né, com a própria regulamentação das licenciaturas, a identidade que as licenciaturas vêm ganhando. E os programas como programas de residência pedagógica e o PIBID são programas que fortalecem essa identidade enquanto um curso de licenciatura. Então vocês estão vivendo um momento formativo um pouco diferente do que eu vivenciei. Então, para mim é uma alegria poder transmitir muito do que eu precisei estudar depois da graduação, né, durante o mestrado, doutorado, depois enquanto professor, e muita coisa que a gente acabei aprendendo errando. Então, para mim é sempre um prazer transmitir para os meus alunos conhecimentos que eu não tive durante a graduação. Então, fico muito, muito honrado de poder fazer esse papel que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim lá na graduação. Então, essa é a propaganda. Então, em outras palavras, se preocupem com aspectos didáticos, pedagógicos, inclusive o plano de aula, que isso vai fazer diferença não só na vida profissional, como na vida pessoal, né? A gente vive numa sociedade onde o nosso papel profissional é grande parte da nossa identidade, né? Se nós não estamos bem onde nós trabalhamos, naquilo que nós fazemos, nós vamos ter um problema seríssimo, porque isso representa grande parte do nosso dia, né? O nosso ambiente de trabalho que nós fazemos enquanto profissionais é a maior parte da nossa vida.
né? A outra parte a gente passa dormindo. Então, é importante a gente fazer esse investimento na nossa qualificação profissional enquanto professores, para que a gente possa ter qualidade de vida, né? Não só qualidade profissional, qualidade técnica profissional, mas também a qualidade de vida enquanto sujeitos, né? Tendo uma vida plena na sociedade. Então, acredito muito nesse... Isso fez muita diferença na minha vida, né? Quando eu comecei a me dedicar para entender as questões pedagógicas, eu comecei a perceber que os alunos começaram a gostar mais das minhas aulas e eu comecei a gostar mais de ser professor e os conflitos foram se reduzindo, nunca acabam, tá? Trabalhar com pessoas há sempre relações de conflito, porque tem interesses diferentes, perspectivas diferentes, isso sempre existe. Mas se a relação professor e aluno é uma relação agradável para ambos, né, esses conflitos eles se reduzem e fica muito mais prazeroso ser professor. Hoje eu adoro, estava até brincando com o Marcelo, então no pós-doutorado eu fui liberado da universidade para não dar aula, né? E eu já estou preocupado comigo, como assim? Vou ficar um ano sem dar aula, né? Uma coisa que eu tenho, desde 19 anos eu não faço, então eu provavelmente vou sentir falta. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Para falar de plano de aula, eu sempre gosto, antes de a gente passar para a parte mais técnica da produção mesmo do plano de aula, eu gosto de contextualizar isso, né, para a gente pensar por que plano de aula, por que é necessário ter um plano de aula, como que surge isso, né? Acho que é importante a gente estar situado naquilo que nós vamos fazer. Então, quando a gente fala de plano de aula, a gente vai falar, vou falar primeiro de fazer uma contextualização, depois a gente entra propriamente dito no plano de aula. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui é o que eu tenho como objetivo na minha fala durante essa tarde, né? Como objetivo principal, eu quero que vocês, ao final, consigam minimamente elaborar um plano de aula. Esse é o meu objetivo, esse é o meu horizonte. E aí é importante dizer isso, porque, enquanto horizonte, porque sempre quando nós, professores, vamos traçar um objetivo geral, e eu vou tratar isso depois com mais calma, nós precisamos entender que o objetivo geral, ele não necessariamente vai ser alcançado em uma aula. Parece uma coisa simples que eu estou falando, mas isso tem um impacto muito grande na vida do professor, porque às vezes o professor se sente frustrado. Ele quer resolver os problemas do mundo em uma aula só, né? O processo de aprendizado não se dá dessa maneira, né? A não ser aqueles que acreditam numa educação depositária, então, onde o aluno vem, ele abre a cabeça e o professor joga dentro, então está tudo resolvido. E a coisa não é assim, né? Então, esse seria o meu objetivo geral no encontro de hoje e alguns objetivos específicos. Não vou ler, só coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque é isso que vai nortear a minha fala. Entende? Eu só estou apresentando algo que na verdade a gente não apresenta aos alunos, né, os nossos objetivos específicos com a aula, só para mostrar para vocês que se eu tenho uma sistematização dos meus objetivos, eu vou trabalhar de forma mais consciente naquilo que eu quero alcançar. E aí é a essência da ideia do plano de aula. É o processo de racionalização da atividade, né? Então, o plano de aula, para a gente entender o plano de aula, a gente precisa entender a própria escola e a própria sociedade, né? Com o processo de modernização, quando a gente fala assim, a sociedade se modernizou. O processo de modernização, que vem com o desenvolvimento científico, com o desenvolvimento do sistema capitalista, nós vamos ter dois fenômenos muito importantes, que é o processo de racionalização e o processo de burocratização, né? E aqui eu não falo burocratização no sentido mais comum que nós temos hoje, que é aquele sentido de a burocracia atrapalha a vida porque demora. Não é esse o sentido, né? O sentido que eu estou me referindo aqui à ideia de burocratização ou de burocracia tem a ver com a busca pela eficiência, a padronização dos procedimentos, a especialização, o controle do tempo, a hierarquia, o controle dos movimentos e a impessoalidade, que tem a ver com racionalização e burocratização, que é a base para o desenvolvimento do próprio capitalismo, sobretudo com o rompimento de um modelo anterior ao capitalismo,
especificamente de gestão pública, né, de como que os países eram gestados. Então, um rompimento com a monarquia, que não tem pessoalidade, não existe burocracia. Então, o sistema capitalista traz isso. E a escola que nós conhecemos, como nós a conhecemos, é um produto dessa sociedade capitalista. Antes do capitalismo, nós tínhamos uma outra forma, uma outra maneira de transmissão de conhecimento. Tá? Então, para a gente entender a escola, a gente precisa considerar que a escola é essencialmente resultado de um processo social, estrutural, que se caracteriza pela racionalização e a burocratização. Essa é a questão. E isso vai gerar, né, a necessidade de transformar a escola em um espaço com um funcionamento semelhante aos outros espaços dessa sociedade capitalista. E aí a gente pode até fazer uma breve comparação. Por exemplo, isso aqui é uma fábrica ou é uma escola? Dá para fazer a mesma leitura. É uma charge que faz, inclusive, uma crítica ao processo de racionalização que representa a escola. A escola, né, essa escola que se parece com uma fábrica, e quando eu falo se parece, a gente pode comparar. Por exemplo, só para contextualizar, a escola tem, eu não sei qual é o termo que vocês chamam aqui em Brasília, mas tem a sirene, que dá origem, dá início à aula e divide as aulas. É uma atividade da fábrica, né? O apito da fábrica que organiza o início, o fim e as paradas das atividades. Se nós formos ver como que o capitalismo se desenvolve no final do século XIX e século XX, que é um processo taylorista e fordista, nós vamos ver como que as concepções fordistas e tayloristas estão na escola, né? Que é a ideia de produzir mais, ou seja, mais eficiência e eficácia. Ou seja, gastar menos tempo, gastar menos recursos para ter mais resultado. Essa é a lógica do sistema capitalista. E essa é a lógica que se tem na escola. A escola passou a agrupar pessoas num galpão, semelhante aos galpões da manufatura, e uma determinação do controle dos movimentos, a hierarquização, o processo de burocratização, a divisão seriada, né, que tem a ver com a especialização. Então a gente vai perceber, eu estou fazendo tudo isso não com o objetivo de fazer uma crítica à escola, que a gente precisa sempre estar repensando a escola, mas só para mostrar para vocês que o que permitiu que nós tivéssemos a educação formal foi uma adaptação que visou um processo de busca pela eficiência e a eficácia. A eficiência é gastar pouco e a eficácia atingir determinados objetivos educacionais. Então é isso. Então a educação, a escola, a prática docente é essencialmente uma prática racionalizada. Então o professor não pode ser entendido como um sujeito criativo, no sentido de fazer um improviso. O professor não deve ser entendido como um sujeito que trabalha com improviso ou que é o especialista do improviso. Inclusive, isso tem um impacto negativo para a profissão, né? Porque se você não é visto como um profissional, se educar, ensinar é um dom, né? Como está presente no senso comum, se é um dom, você pode fazer por amor, você não precisa ganhar dinheiro. É um dom. Teve um secretário de educação no Nordeste, vizinho do meu estado, sul de Alagoas, que falou exatamente isso dos professores que fazem manifestação querendo salários melhores. Os professores que não amam a profissão é porque não têm dom e, portanto, procuram outra coisa para fazer. Então isso faz um mal. Na verdade, o professor é o sujeito profissionalizado. E nós só podemos dizer que nós somos profissionalizados se nós trabalharmos profissionalmente. Profissionalmente, dentro do contexto da escola formal, é um trabalho racionalizado. Ele não é um trabalho inventivo, né? Que eu não preciso elaborar, não preciso planejar,
Eu vou para a aula e chego lá, pergunto para o meu aluno, o que é hoje? A aluna, professor, você parou em tal lugar. Então vamos... Isso não é profissionalismo que se espera de um profissional, né? Porque o que se espera da educação é um processo de racionalização da transmissão do conhecimento. Por que isso? Porque, veja bem, qual é a diferença entre... E aí, talvez deixa eu avançar. Aqui eu tenho só para demonstrar uma comparação, os elementos que constituem essa lógica capitalista, de um lado em verde, e o que nós temos na escola. Vocês vão perceber que é uma transposição, né, da mesma lógica, que busca necessariamente a eficiência e a eficácia, tanto na fábrica quanto na escola. Claro que isso tem os seus custos, né? Essa excessiva racionalização, essa excessiva busca por um produto final, que é uma lógica muito capitalista, tem seus impactos. Não vou tratar aqui, porque senão a gente ficava perdendo o foco do assunto. Essa eficácia, ela tem como objetivo ensinar o maior número de pessoas com um gasto menor. E aí eu fico me referindo ao gasto de todo tipo, gasto de tempo, sobretudo de tempo, né? Mas gasto de todo tipo, gasto financeiro, gasto de tempo, gasto, desde gastos de movimento, de ações. A racionalização visa a busca de um resultado mais eficiente. Então essa é a busca pela racionalização do processo de ensino-aprendizado. E aí nós temos aqui a educação informal, né? E do outro lado, a educação informal e a educação formal. Veja que a diferença entre a educação formal e a educação informal tem tudo a ver com a ideia do plano de aula. Porque o que vai diferenciar é a sistematização, a especialização, a rotinarização e a padronização dos procedimentos. É isso que diferencia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Uma criança, se ela aprender de forma informal questões relacionadas à reprodução, né? Ela vai aprender primeiro, talvez, que a mãe fica com a barriga grande, depois ela vai, na sequência, depois ela vai aprender que tem uma cegonha, e depois da cegonha muda um pouco, e às vezes não existe uma lógica, não existe uma sequência racionalizada. Isso faz com que a aprendizagem demore muito tempo. É diferente. O que nós conseguimos aprender em uma aula, levaria anos para nós aprendermos no nosso cotidiano. Porque a aula racionalizada, ela visa a transmissão do maior número de conhecimento possível no menor tempo. Então, hoje, na sociedade que nós temos hoje, com tantos conhecimentos acumulados, sem uma educação formal e, portanto, uma educação planejada, seria impossível transmitirmos aquilo que está posto no currículo. Que, quando vocês forem professores e professoras, vocês vão ver que o que já está no currículo é muito. Uma das grandes queixas dos professores é: eu nunca consigo terminar o que eu preciso ensinar. Nunca dá. Porque é muito, o conhecimento acumulado hoje é muito grande. Vocês imaginem se nós tivéssemos que conhecer tudo que nós conhecemos, até o ensino médio, na vida cotidiana. A gente precisar viver algumas vidas para isso. Há um tempo, nos anos 90, que eu não sei se alguma outra pesquisa se atualizou, mas nos anos 90 foi feita uma comparação de níveis de conhecimento. Quantidade de informação, não era nem conhecimento, quantidade de informação. Um adulto da Idade Média tinha a mesma quantidade de informação de um adolescente de 12 anos nos dias contemporâneos. Percebe? E esse conhecimento acumulado só é possível justamente por conta desse processo de sistematização do que vai ser ensinado, da especialização, porque você tem um professor de geografia que é especializado, ele vai te ensinar geografia. Isso é tão curioso que talvez vocês, alguns talvez não pensou nisso, mas um aluno que termina o ensino médio bem feito, ele sabe mais do que, para fazer um Enem, ele consegue tirar uma nota muito melhor do que o professor dele. Porque ele está em contato com o aprendizado com
pelo menos 12 sujeitos especializados. Então, o grau de conhecimento que se transmite graças a esse processo de burocratização, né, do ensino, ele possibilita isso, ele possibilita esse acúmulo de conhecimento. Por exemplo, uma graduação, que é um curso que profissionaliza o sujeito, é apenas 4 anos. O que é 4 anos na vida de um sujeito em processo que precisa aprender alguma coisa? É muito curto o tempo. Se não fosse a organização curricular em disciplinas, o professor ter plano de aula para poder transmitir o conhecimento dentro daquelas 2 horas de aula que ele tem, não seria possível profissionalizar ninguém em 4 anos. Então, o plano de aula essencialmente é essencial no contexto da prática do professor para alcançar os objetivos educacionais. E o que é? E agora estudo era contexto, tá? Desculpa pelo alongamento, mas é coisa de sociólogo também, a gente precisa sempre estar contextualizando. O planejamento, o plano de aula. O que é o plano de aula? O plano de aula, a gente pode simplificar como sendo um documento que sistematiza a prática. Ele é sistematizador. Você para, antes de executar, você pensa, sistematiza da melhor forma possível, dentro de um tempo previsto, para transmitir um determinado conteúdo, uma determinada competência, promover uma determinada competência ou promover uma determinada habilidade. Mas também o plano de aula é também um documento que, uma vez feita, vira um documento orientador. Então, ao mesmo tempo que ele te ajuda a organizar as ideias, né, você senta para fazer um planejamento, você organiza as ideias, você vai lapidando o que você vai fazer, vai vendo o que realmente é essencial, o que não é, até por conta do tempo que você tem. Uma vez feito, ele te orienta na prática. Então, ele tem esses dois papéis que são bastante importantes. Pegar tudo que está na sua cabeça, parar, você sistematizar tudo que está na sua cabeça de forma sistematizada que caiba em uma aula de 50 minutos, por exemplo, sobre aquele conteúdo. Porque você pega, por exemplo, você imagina. Vou dar exemplo sempre, desculpa quem é da área de ciências humanas, mas meus exemplos vão ser sempre de ciências. Desculpa quem é da área de ciências exatas, meus exemplos vão ser sempre ciências humanas, tá? Porque, enfim, vocês saíram do ensino médio há menos tempo que eu, então vocês sabem mais ciências exatas do que eu. A questão veja, se eu pego um tema, movimentos sociais, o que tem para se ensinar movimentos sociais? Se eu não sistematizar, eu vou ficar 10 anos dando aula de movimentos sociais. Porque você faz um curso sobre movimentos sociais. Mas ao mesmo tempo eu consigo dar uma aula sobre movimentos sociais em 50 minutos. Porque é o momento que eu sistematizo. O plano de aula me possibilita sistematizar, definir o que é importante para aquela situação, o que não é importante. Então a gente faz escolhas. E uma vez escolhidos, esse documento vai nos orientar na nossa prática. Então ele potencializa em muito a nossa prática, justamente por isso. Tem aquele professor, vocês devem ter tido professor sim, se tem hoje não precisa denunciar, porque fica ruim, né? Mas aquele professor que começa a falar de um tema, e daqui a pouco aí um aluno que chega atrasado não consegue nem entender de que é a aula. Aí ele olha para a porta, assim, estava escrito ali, teoria sociológica. Ele olha para o professor, meu Deus, será que eu estou na sala certa? Porque o que acontece? Quando você não tem um planejamento, você acaba, se o aluno te fizer uma pergunta, você vai na pergunta dele, e daqui a pouco você está falando outra coisa, se perdeu, enfim, e aí não alcança os objetivos pretendidos. E às vezes não tem nem objetivo, né? Se você não faz plano de aula, você não tem objetivo. Né? É um corpo que vai estar dentro da sala de aula e lá se vê o que vai acontecer. Isso é um problema gravíssimo. Isso tem um problema que quem paga a conta, e aí sério, quem paga a conta é o aluno. E paga 2 vezes. Depois, quando eu falar de avaliação, eu vou mostrar para vocês como que o aluno paga 2 vezes. Ele paga a conta, só para adiantar, ele paga a conta porque ele deixa de obter o conhecimento escolar, e ele paga a conta porque às vezes ele reprova, mas a culpa não é dele. Porque se eu não tenho objetivo, difícil, se eu não tenho planejamento, não tenho objetivo, faço nada,
Você acha que eu vou lembrar o que eu ensinei daqui 4 meses, quando é a prova do final da disciplina? Entende? Qual é a possibilidade de fazer uma prova escrita de avaliação, que eu esteja sendo justo, cobrando exatamente aquilo que eu transmiti? Porque se eu não tenho plano, dificilmente. Né? Mas se eu tenho clareza, qual é o meu objetivo? Então, por exemplo, essa é a minha fala de hoje. Qual é o meu objetivo? A gente termine esse momento, vocês sabendo minimamente fazendo um plano de aula. Né? Ninguém vai aprender, provavelmente, apenas hoje, mas ter as noções básicas de um plano de aula. Então, se eu fosse avaliá-los, né, e eu vou avaliá-los, não avaliar no sentido de mensurar se vocês aprenderam ou não, eu tenho isso como norte. Então, como que eu vou cobrar de vocês para saber se vocês atingiram o meu objetivo? Nós vamos fazer depois em grupo, vamos fazer plano de aula. E aí, ao fazer, eu tenho uma ideia. Por quê? Porque é uma racionalização. Objetivo e avaliação está relacionado. E aí vocês vão perceber depois que a gente adentrar as partes do plano de aula. O plano de aula, ele é um plano sistêmico, ele é todo relacionado uma coisa com a outra. Ele não é descolado. Metodologia tem a ver necessariamente em relação com a avaliação, com os objetivos, com os recursos, enfim. Quando a gente fala de plano de aula, a gente está falando desse documento que nos ajuda a pensar o que se pensa fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar para pensar como que eu vou fazer, quando eu vou fazer, o que fazer, com quem fazer, para que fazer e onde fazer. O planejamento me possibilita isso. Então, se eu tenho clareza, se eu paro um momento para me fazer as perguntas a mim mesmo em relação a isso começa a tornar mais claro. Um outro exemplo concreto que, infelizmente, às vezes se repete na educação, sobretudo na educação pública brasileira. O professor começa a falar, e o aluno levanta a mão. Fala, professor, para que estudar isso aí? Aí o professor não sabe, porque ele nunca planejou, não parou para pensar por que ensinar. Aí ele diz assim, para você passar de ano. Pronto. É a resposta do professor. Porque nenhum professor sabe por que ele está ensinando aquilo. Para que ele está ensinando aquilo. Então são reflexões extremamente importantes, né, fazer para orientar a sua própria prática. Né? Enfim, seguindo. Um plano de aula tem esses elementos aqui. São os elementos básicos. Vocês vão perceber na vida profissional de vocês que o plano de aula ele tem aspecto diferente. Inclusive vou mostrar para vocês alguns modelos diferentes. Porque dependendo da escola, dependendo da Secretaria de Educação, tem secretaria que estabelece um modelo que você preenche, mas a essência se mantém. Porque a essência é dar conta daquelas perguntas. A essência é dar conta daquelas perguntas. Porque quando eu falo assim, um plano de aula tem que ter um público-alvo. Significa que eu estou pensando que quem eu vou ensinar? Porque é diferente. Se eu vou ensinar movimentos sociais, o exemplo que eu dei, para um aluno de 9º ano, é uma coisa, para um aluno de graduação é outra coisa, para um aluno de pós-graduação vai ser outra coisa. A dependendo da localização da própria escola, do perfil dos meus alunos, o que eu vou ensinar tem mudança. Então eu preciso, quando eu vou fazer um plano de aula, definir público-alvo. Qual é a duração, o tempo? Porque eu vou precisar racionalizar, né? Fazer as atividades dentro de um tempo estabelecido. Então eu preciso definir um tempo. E aí um plano de aula pode ser definido um tempo de uma aula, de 2 aulas, né? O que a gente chama, que eu acho que é bem interessante, experiência bem bacana para se colocar sempre em prática, sobretudo disciplinas que têm carga horária reduzida, como filosofia, arte, que é uma sequência de aulas, né, que você começa com o tema guarda-chuva e você vai desenvolvendo nas aulas seguintes.
o que a gente chama de sequência didática. Você faz um planejamento um pouquinho maior para algumas aulas, para não ficar aquela aula meio que gaveta, né? Cada aula é um assunto diferente, que não tem diálogo um com o outro, que é um pouco diferente do que acontece com o professor, por exemplo, de língua portuguesa, que tem, em geral, 5 aulas por semana na mesma turma. O professor de filosofia vê o aluno uma vez por semana, considerando os feriados e tudo. No final do semestre, ele tem, em média, 12 aulas por bimestre, aí considerando os feriados, a água que faltou na escola, que liberou, o ônibus que não teve, que os alunos chegaram na escola, no final ele vai ter 7, 8 encontros de conteúdo com o aluno, porque tem as avaliações que as secretarias exigem, geralmente mais de 2, então o tempo é muito reduzido. Então tem formas de pensar esse tempo. Então o tempo precisa ser levado em consideração. Qual é o tema e qual é o conteúdo? Isso é importante, às vezes a gente esquece que antes de definir um conteúdo, a gente precisa definir um tema. Né? Porque um tema, a gente nunca dá uma aula de um tema, na verdade. Um tema é uma coisa muito geral. Por exemplo, movimentos sociais é um tema. Eu não vou ensinar movimentos sociais, eu vou ensinar alguns elementos, alguns conteúdos presentes nos movimentos sociais. Então eu posso, por exemplo, preparar uma aula sobre a história dos movimentos sociais no Brasil. Movimento feminista. Veja, eu tenho um tema e dentro desse tema eu tenho o conteúdo, né? Exatamente o que eu vou definir. Porque senão a gente acaba nunca dando conta de transmitir aquilo que nós tínhamos que transmitir, por exemplo, em 50 minutos, quando a gente tem um tema muito amplo. Então é preciso definir isso, o conteúdo, de acordo com a carga horária disponível para ensinar aquele conteúdo. Os objetivos são um objetivo geral, um objetivo específico, depois eu vou falar melhor, com mais calma. A metodologia, os recursos e a avaliação, certo? Esses elementos aqui dão conta daquelas perguntas. Então, se alguém perguntar assim, mas por que criaram essa ideia da metodologia? Porque metodologia é o espaço onde você vai sistematizar como você vai fazer. Você define o que, para quê, que são os objetivos, como, né? E como que vai se operacionalizar, quais são os recursos que vão ser necessários, e depois fazer a avaliação. E aí a avaliação aqui, que eu estou tratando aqui, não é a prova que vai aferir uma nota ao aluno. É a avaliação do ensino-aprendizado. É checar se a forma como, por exemplo, a avaliação do ensino-aprendizado é porque a avaliação ela tem que avaliar também o ensino. Se a forma como eu estou transmitindo o conteúdo para os alunos está sendo entendido. Né? Se eu estou criando estratégias para o desenvolvimento da aprendizagem. E não apenas a avaliação dos alunos. Muito menos podemos ter a concepção de que a avaliação é um momento de separar o trigo do joio. Agora a avaliação eu vou reprovar quem prestou atenção na aula e passar quem... Então também não é essa concepção que nós precisamos ter de avaliação, embora muito presente na educação brasileira. Mas a gente precisa romper com essa ideia. Então, falando um pouquinho de cada item do currículo, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil vocês visualizarem as etapas, eu vou passar todos os slides para mostrar o geral, depois vou voltar porque eu vou trabalhar cada uma das etapas. Tá? Passei muito. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma possibilidade de plano. Né? Como eu disse, existem vários modelos, mas a essência é dar conta daquelas perguntas. Nós temos os elementos que vão constituir os dados, lá em cima, o tema, eu peguei na internet assim, aleatoriamente, tá? Modelos. Os objetivos, objetivo geral, objetivos específicos,
os conteúdos, a metodologia. Conteúdo tem muitos modelos que vêm primeiro, mas isso não intervém. A metodologia, os recursos e a avaliação. Esse é um documento padronizado de um plano de aula, certo? Esse é um documento. Eu diria assim, não é um modelo exemplar, né? Até porque se vocês lerem a metodologia ali, não dá para entender exatamente o que o professor vai fazer. Um bom plano de aula é aquele que descreve exatamente as etapas, os momentos, os recursos, e que eu sempre digo assim para os meus alunos: o que é uma boa metodologia? Isso serve também para pesquisa. Qual é uma boa metodologia? Boa metodologia é aquela que você pega e entrega a uma outra pessoa e aquela pessoa é capaz de, ao ler, executar. Isso é uma boa metodologia. Se a pessoa tiver alguma dúvida na execução, é porque está faltando elementos ali para orientar, para descrever essa metodologia. Isso serve para qualquer tipo de metodologia, né? Então, o plano de aula é a mesma coisa, né? Você vai dividir a sala, a turma vai ter 3 momentos na turma. Então, lá, primeiro momento será feito isso, com auxílio de tal coisa, né? Enfim, descrevendo com mais detalhe. Vou voltar. Foi bom ter passado o slide, que eu fiz uma cola, pelo tempo que eu tenho e a quantidade de slide que falta. O público-alvo, quando a gente fala assim, entender qual é o público-alvo, a gente precisa ter algumas atenções. Qual é a etapa de ensino ou a série? Então, isso é importante, né? Você pode trabalhar com o mesmo tema, o mesmo conteúdo, mas séries diferentes. Isso vai ter impacto em todo o plano de aula. Porque não tem... a depender das áreas, com exceção matemática, é bem certo isso, a língua portuguesa razoável, mas, porque essas 2 disciplinas já têm definido, né, meio que consolidado, o que se ensina primeiro, depois e assim por diante. Algumas disciplinas, como por exemplo ciências humanas, isso não faz muito sentido, não faz muita diferença, porque o que vai ser diferente é um aprofundamento. Então, eu posso ensinar meus alunos de terceira série do ensino fundamental 1 sobre sociedade, que é uma aula que eu dou na pós-graduação, sobre sociedade, ao mesmo tempo. Só que é uma outra coisa, o plano de aula é um outro. Então, é extremamente importante saber a etapa, o perfil sociocultural dos alunos, até para que você esteja pensando em estratégia que seja interessante para os alunos, porque para você engajar os alunos na sua aula, então é importante conhecer o perfil sociocultural para saber o que os alunos já sabem e não sabem, porque não adianta você, eu vou dar vários exemplos na minha aula, nenhum exemplo é conhecido pelos alunos, não adianta nada. Então é importante conhecer esse perfil dos alunos e os conhecimentos que os alunos já têm, até para definir o grau de profundidade e o ponto de partida, né? Porque senão, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu não gosto nem de fazer isso, mas vou fazer aqui, falar mal um pouquinho de professor que eu já tive. Eu tinha uma professora que, no ensino médio, ela dava aula para os alunos. Eu me senti uma criança de pré-escola. Até assim que ela dizia, que bonitinho! Os alunos ficavam olhando para a cara dela assim, eu não tinha noção nenhuma do perfil que nós tínhamos e o nosso conhecimento. Ela ia dar aula, aí ela era uma professora de inglês. Aí ela levava para a gente traduzir. Uma folha, uma abelhazinha desenhada, nome abelha, ensino médio. E aí a gente tinha que traduzir abelha para o português. Desenhozinho de abelha. Então assim, não sabia o que nós conhecíamos já de língua inglesa, não sabia o que nós nos interessávamos, né? Não sabe, basicamente, e muito menos qual é a série que ela estava dando aula. Eu tive muito problema com professor de inglês. Não sei se tem professor ou estudante aqui que está fazendo esse curso, mas aí fica minha reclamação oficial para vocês não fazerem nem isso e nenhuma outra coisa. Eu estava comentando com o Marcelo esses dias. Meu primeiro contato com língua inglesa foi na 5ª série. Eu aprendi verbo to be. Na 6ª série, minha professora ensinar verbo to be.
Na 7ª, verbo to be. No 8º, verbo to be. Não tinha no ano na minha época, né? Aí, primeiro ano, verbo to be. Eu saí no 3º ano especialista no verbo to be? Não sabia. Porque a gente tomou tanta raiva do negócio que não prestava mais atenção. Então, isso é falta justamente dessa delimitação do público. O professor que acha que ele precisa ensinar um determinado conteúdo, ele repete aquilo para todas as séries, independente do nível, independente do contexto cultural. Então, isso é um problema, né? Isso desestimula. Você vai ter certamente um aluno que não vai saber o verbo to be, muito menos to have, muito menos. Aí eu cheguei a aprender com ela, transformar uma afirmação numa negação. Tem gente rindo aqui porque eu acho que ele passou pela mesma experiência dolorosa. O tempo, né? A gente precisa definir qual é o tempo, qual é a carga horária que nós temos para transmitir aquele conhecimento, porque isso vai definir qual estratégia usar ou não. Então eu tenho uma aula de 60 minutos, aí eu vou passar um filme. O filme tem quanto tempo? 2 horas e 20. Não faz sentido. E aí você passa, né? Infelizmente, às vezes a gente vê essa prática. Aí o professor tem uma aula por semana, o filme é 3 horas. Aí até chegar, arrumar o equipamento e tal. Aí primeira semana, 10 minutos, 20 minutos do filme. Na segunda semana mais 20, na terceira semana mais 20. E aí acabou o ano, acabou o bimestre, o professor passou o filme. Né? Então assim, a gente precisa ter essa noção de tempo para poder fazer nosso planejamento de forma mais adequada, né? Eu trabalho sou professor de estágio, às vezes vem aluno, traz o planejamento, e aí todo empolgado, não, professor, minha aula tem que ser muito legal, muito animada e tal. E aí, você vai fazer o quê? Não, professor, eu vou usar a música tal, vou usar a música tal, vou usar a poesia tal, vou usar... Quanto tempo você tem? 40 minutos. Não faz muito sentido. Então a gente precisa ter essa noção de tempo para a gente planejar nossa aula para que ela seja executada da melhor maneira possível. Definição do conteúdo, né, que é o que vai ser ensinado, tanto pensar a quantidade quanto a profundidade, e principalmente, acho que é importantíssimo, planejar por que ensinar aquilo. E aí a motivação, a justificativa científica, né, dentro do saber científico, por que aquele conteúdo ele é significativo, e um motivo social. Porque certamente seu aluno vai te perguntar, professor, para que eu quero aprender isso? Né? Então, é fundamental, até para você convencer. Até porque se você não acredita na importância daquilo, como você transmite para o aluno que o conteúdo que você está transmitindo é importante? Se nem você gosta, nem você acha que é importante. Então a gente precisa estar pensando, problematizando o que a gente está ensinando e vendo por que ensinar. E aí, depois de definir, veja bem, nós definimos público, pensamos no tempo, pensamos no conteúdo. Definido isso, a gente começa a pensar nos objetivos. Né? E aí nós temos 2 tipos de objetivo. O objetivo geral, né, o nome já diz, o objetivo geral, ele é um objetivo mais amplo. Como eu disse, normalmente o objetivo geral, ele às vezes nem é passível de ser alcançado em uma única aula, ou na aula. Ele é uma contribuição para buscar aquele horizonte, muitas vezes. E o objetivo específico são os objetivos que permitam os alunos chegar no objetivo geral. Por isso que eu coloquei aquele desenhozinho de escada. Né? Então, o objetivo específico, a gente pode pensar ele como se fosse escada. E a ideia da escada, a metáfora da escada, ajuda muito para a gente limpar o que não é. Então, se eu falo assim, eu quero, como objetivo geral, numa aula de sociologia para o ensino médio, eu quero fazer com que os alunos tenham consciência das relações de poder em uma sociedade patriarcal. Esse é o objetivo geral. O aluno não vai conseguir fazer isso em 50 minutos. Se fosse, nós resolveríamos os problemas do mundo com meia dúzia de aula. Né? Criaria uma disciplina assim, resolvendo os problemas do mundo. E aí elencaríamos 10 problemas, 10 aulas, resolvemos o problema. Não é assim. O objetivo geral não necessariamente você alcança aí.
Então, esse seria o meu objetivo geral, né? É fazer com que os meus alunos, eles compreendam as relações de poder existentes numa sociedade patriarcal. Aí eu vou definir os objetivos específicos. Compreender o que é poder. Ajuda a chegar lá? Ajuda. Então entra com um objetivo específico. Compreender como que funciona o parlamento brasileiro? Ajuda a chegar lá? Não diretamente. Então não é objetivo específico. Ele não entra. Então essa ideia das escadas me ajuda a pensar o que o meu aluno precisa acumular para chegar a uma compreensão do objetivo geral. Essa é a ideia do objetivo específico. E aí, se eu defino quais são os objetivos específicos, a minha prática precisa ser orientada para desenvolver os objetivos específicos. Então, eu vou ensinar o que são relações de poder, o que é uma sociedade patriarcal, né? Fazer com que ele compreenda o que é uma sociedade patriarcal, fazer com que ele distinga, né? Fazer distinção, por exemplo, como se dá as relações de gênero na sociedade. Essas três coisas, elas auxiliam chegar ao objetivo geral. Então, essa é a ideia dos objetivos específicos. Quando eu crio uma escada que possibilita. Eu consigo ensinar esse mesmo conteúdo, compreender como se dá as relações de gênero numa sociedade patriarcal sem explicar o que é poder? Não. Quem é ciência humana sabe muito bem que é impossível. Então, é um objetivo compreender a ideia, a noção de poder, é um objetivo específico que não pode faltar. Então, vocês vão perceber que quando vocês definem um objetivo geral, existem objetivos específicos que são fundamentais, não podem deixar de estar presentes no seu plano de aula. Então, essa é a ideia do objetivo geral, o objetivo específico. Atualmente, com a reforma do ensino médio, e aí eu vou falar de forma muito rápida, que não é minha pretensão, até não tenho muito interesse de falar, fazer propaganda para a reforma do ensino médio que está em curso. Algumas escolas inserem no plano de aula para que o professor indique, junto com os objetivos, quais são as competências e as habilidades. O que é isso? Em síntese, eu vou falar de forma crítica, tá? Desculpa a sinceridade, mas de forma crítica o governo criou um documento onde tem lá as competências, são 10 competências para cada área e cada competência tem suas habilidades a serem desenvolvidas. Foi uma listagem que resolveu se criar por não acreditar na capacidade do professor de definir os seus objetivos. Então isso toma o lugar dos objetivos, já está pronto. Aí o professor só precisa decorar qual é o número. Professor, você vai dar aula de tal coisa. Tá, qual é a competência? A competência é número tal. Então, aí ele tem que botar no plano de aula quais são as competências e fica preso aquilo ali, como que se 10 competências fosse suficiente para o desenvolvimento de uma educação integral, né? Com todas as dimensões que é o ser humano. Mas só estou abrindo esse parênteses porque quem for fazer estágio, é possível que o modelo que a escola forneça, quando fornece, tem lá o campo para você colocar competência e habilidade, né, junto com os objetivos. Vocês vão perceber que é a mesma coisa, são só objetivos já prontos, o que ingessa, o que tira a possibilidade do professor trabalhar outras possibilidades, né, no ensino. Uma coisa que os alunos mais reclamam quando a gente vai falar de plano de aula, e eu digo que eu também fazia parte dessa turma, como descrever os objetivos. Porque o objetivo, quando a gente fala de objetivo, a gente está falando de uma ação que a gente precisa fazer. E aí depende da epistemologia que cada professor adota, né? Tem plano de aula que é focado no professor, tem plano de aula que é focado no aluno. Isso tem a ver com como escreve. Por exemplo, se eu tenho a perspectiva que a aula é focada em mim, então eu vou colocar lá, objetivo específico. Explicar o conceito de poder. O objetivo é o professor. Então eu venho aqui e expliquei. Se vocês aprenderam ou não aprenderam, eu estou vocês. Expliquei. Eu alcancei o meu objetivo.
Já tem uma outra perspectiva pedagógica que acredita que o objetivo da aula tem que ser o aluno. Então, não é explicar o conceito de poder, mas compreender o conceito de poder. Como o professor vai explicar, menos importa. O que importa é que o aluno termine a aula sabendo. Se o professor virar de cabeça para baixo, se ele vai estar sentado, se ele vai estar em pé, isso menos importa nesse caso, nessa perspectiva. O que importa é o aluno aprender. Então, vocês também vão se deparar com um plano de aula que tem esse caráter. Um que é focado no professor. Então, vai estar lá assim, por exemplo, objetivo específico, explicar tal coisa, explanar tal coisa, exemplificar tal coisa, comparar tal coisa, porque é a ação do professor. E vai ter plano de aula que vocês vão encontrar que o foco é no aluno, então é compreender, aprender, porque é sempre a ação do aluno. Então, essas duas possibilidades de plano de aula. E aí depende do vínculo teórico de cada um, da perspectiva de educação de cada um para fazer o modelo. E aí o complicado é que todos esses objetivos, independente da perspectiva, é uma ação, por ser ação, é um verbo, é indicado por um verbo. Então aqui, por exemplo, eu tenho listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar, vai embora. Porque para cada coisa que você quer desenvolver na aula, que o aluno desenvolva, né, qualquer competência, habilidade, vai estar relacionado a uma ação e, consequentemente, a verbos. E para cada tipo de verbo, tem a ver com alguns tipos de objetivos. Por exemplo, o objetivo de analisar, os verbos usados para um objetivo que tem a ver com analisar. Está lá. Defender, delimitar, estimar e assim por diante. Enfim, então isso é um pouco mais difícil. Eu confesso que isso cria... E aí tem, por exemplo, quem for fazer um concurso para professor e tem aula prática, uma das coisas que não pode fazer é ficar repetindo o verbo. Porque se você repete o verbo, você está repetindo a ação. Então você está fazendo a mesma coisa. Né? E aí, às vezes falta... Qual o verbo que eu vou colocar aqui? Aquilo ali emperra um pouco na hora de produzir, se tiver que produzir rápido, emperra, mas depois com o tempo vocês se apropriam do processo, fica muito mais tranquilo. Eu digo isso porque a parte, acho que mais demorada, para quem não está muito habituado a fazer plano de aula, é a parte dos objetivos, por conta da linguagem. Às vezes é a deficiência na linguagem, né? A metodologia, ela tem como objetivo descrever como que vai ser a aula. Quase sempre, quando a gente descreve como vai ser a aula, a gente descreve quais os recursos que nós vamos usar. Por exemplo, eu vou começar a aula com uma poesia para poder fazer uma provocação dos alunos sobre o tema a partir de uma poesia. Eu já falei qual é o recurso, está ali. Então, vocês vão perceber que tem plano de aula, tem modelos que as secretarias distribuem, as escolas privadas distribuem, que tem um espaço separado para recurso e tem outros que não. O que não tem significa que é para te indicar que você, na hora de descrever, você já apresenta quais são os recursos. Quando tem separado, você vai listar os recursos que você vai estar utilizando. Né? Então, isso é a preocupação aqui, é descrever como que vai ser a aula. Se você vai organizar a aula de 50 minutos, essa aula vai ter quantos momentos? Vai ser uma coisa só? Você vai chegar, vai falar... Você vai descrever, não, a aula vai ser uma aula dialogada ou uma aula expositiva. Agora, se você vai dividir várias coisas, você tem que descrever todo o procedimento para que, se porventura alguém pegar, né, consiga compreender o que você está fazendo. Inclusive, isso é uma das funções do pedagogo, do profissional pedagogo, que é ver como que o professor está dando a aula. Ficaria muito ruim se o pedagogo sentasse no fundo da sua sala e ficar olhando para você como você está dando a aula. Então, para evitar isso, ela pede o seu plano de aula, que ali, se estiver bem descrito, ela vai ter uma noção de como você está planejando. Claro que isso não diz tanta coisa, né? Diz alguma coisa, não diz tanta coisa. Você pode fazer um plano de aula lindo, maravilhoso, na hora de executar, ser um caos. Né? Também isso é possível, mas é um indicativo. É um indicativo que o professor tem uma certa preocupação com o processo. E aí, os recursos, né, a gente precisa só fazer uma leitura de recursos que a gente usa na escola, de forma mais ampla,
para que a nossa prática não seja inibida. Por exemplo, livro didático, é um recurso didático mais conhecido. Você fala, quando chega um professor, fala assim, professor, quais recursos didáticos você... Não, o recurso didático é um caos. Só tem um recurso didático. Por isso que minha aula é chata. Só tem um. Porque ele entende, na cabeça desse professor que fala isso, ele entende que o recurso didático traz nele mesmo, impregnado nele mesmo, a forma de uso. Então ele usa o livro didático da mesma forma sempre. Quando você pode pegar um único recurso e usar de formas muito variadas. Você pode pegar um livro didático, pedir os alunos para transformar um texto em uma charge, você pode pedir os alunos para ler o texto e responder as questões, que é uma das formas mais tradicionais de uso. Você pode pedir para eles transformarem um texto numa linguagem textual, numa linguagem magética. Você pode pedir para eles trabalharem com imagem que descreva bem aquele texto, ou pode fazer o inverso, trabalhar as imagens do livro didático. Você pode pedir que eles leiam o texto e produza, por exemplo, uma história em quadrinhos sobre aquele conteúdo, fazer um teatro, uma representação teatral, enfim, um livro didático. Um recurso só, você consegue fazer um monte de coisa. Mas não só isso. A gente precisa considerar que não é só recurso didático que dá para usar na escola. Nós podemos usar o que a gente chama de recurso pedagógico. Parece ser uma coisa, mas não é. Qual a diferença de um recurso didático e um recurso pedagógico? O recurso pedagógico é aquele que é produzido com uma intencionalidade para ensinar. O recurso didático é aquele produzido com intencionalidade para ensinar. Daí é a mesma coisa. A diferença vai ser o público. Um recurso didático ele é produzido com intencionalidade pedagógica aplicada a uma determinada série, a uma determinada disciplina. Isso é um recurso didático. Um recurso pedagógico, por exemplo, uma cartilha que o governo distribui sobre vacinação. É um recurso produzido com uma intencionalidade pedagógica para ensinar, mas não há uma determinada série, não entra no processo de sistematização que a gente estava falando, de racionalização da escola. Mas esses recursos pedagógicos, eles são úteis, podemos aplicar estratégias sobre ele para usar em sala de aula. Não só eles, como qualquer artefato cultural, basta aí o conhecimento de cada aluno, a capacidade de pensar maneiras diferentes. Mas, por exemplo, me vem na cabeça agora, vou dar uma aula sobre identidade, né? Identidade de gênero, por exemplo. Eu posso usar na minha aula a própria identidade, a carteirinha de identidade, problematizar aquilo a partir daquele documento que não foi produzido com intencionalidade nenhuma pedagógica, mas eu transformar aquilo num recurso para a aula. Eu posso simplesmente pensar, por exemplo, na forma como as cadeiras estão organizadas na sala de aula e começar a usar as próprias cadeiras como um ponto de apoio para o ensino. Então, transforma o recurso. Isso é importante a gente ter em mente para nós não limitarmos as nossas práticas. Então, eu vou planejar, eu penso, quais são os recursos que eu tenho em mãos e quais são as possibilidades, as estratégias que eu posso adotar a partir desses recursos. Okay? E aí eu já faço uma propaganda para quem quiser. Sexta-feira eu vou dar um mini curso, às 9, né, Marcelo? Às 9, sobre o uso de fotografia no ensino de sociologia. Quem não é de sociologia talvez ajude a pensar a sua área, fica o convite aí, a propaganda já do mini curso. Que tem muito a ver com essa questão, né? Vou apresentar diversas formas de usar a fotografia para além daquilo que é muito comum. Há aprendizado que é averiguar se os meus objetivos foram alcançados. Esse é o objetivo de uma avaliação. Ao fim e ao cabo, é checar, fazer um diagnóstico do processo de ensino, se como eu estou ensinando foi bom, deu o resultado esperado, e se os alunos aprenderam. Ou seja, uma avaliação do processo de ensino e aprendizado. Essa é a ideia da avaliação. E tudo isso, e aí a parte mais complexa para se fazer o planejamento bem feito, né? Porque a gente pode fazer planejamento mal feito, é fácil fazer mal feito, né? Para fazer bem feito, a gente precisa compreender o plano de aula a partir de uma perspectiva sistêmica. Tudo está relacionado com tudo. Ou seja, vou pegar exemplos, não vou trabalhar todos os elementos aqui, mas só para vocês entenderem.
avaliação e metodologia. Se eu não conheço os meus alunos, eu estou dando aula pela primeira vez, se eu conheço é mais fácil a gente ampliar as possibilidades. Mas se eu estou trabalhando com os meus alunos, na minha metodologia da minha aula, eu estou usando fazendo análise de música, certo? Análise de música. Aí eu vou dar uma avaliação para ele fazer uma charge. Veja que a metodologia, muito diferente da forma como você ensinou, pode impossibilitar que o aluno demonstre que aprendeu. Porque às vezes a deficiência não é no conteúdo, não é na aprendizado, é na ferramenta que você está usando. Você não pode chegar do nada na prova fazer uma coisa completamente diferente da que você trabalha. Se os alunos se você trabalha com os alunos usando música, você pode cobrar na prova música, mas se você nunca trabalhou com essa ferramenta e de repente você traz uma música na prova, o aluno olha para a prova assim, ele não consegue fazer, não que ele não saiba o conteúdo, mas a estratégia adotada para avaliação prejudica o aluno. Outra comparação, por exemplo, vocês verem em relação objetivo, né? Os objetivos, eu acho que é a parte mais séria é a relação entre. Meu tempo acabou, já vou fechar. Mas está acabando. A relação entre avaliação e objetivo. Imagine que o meu objetivo seja 5 objetivos, né? 5 objetivos. O aluno aprendeu esse, ele conseguiu desenvolver tudo isso. Esse não. Aí na avaliação eu dou uma prova, faço uma redação sobre isso aqui. O que ele, numa boa prova, que checasse todos os objetivos da aula, ele tiraria 8, né? 4 de 5, ele vai tirar 0. Você reprova o aluno. Veja como que é sério isso. Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente precisa voltar no plano de aula e ver quais foram os meus objetivos. E pontuar. Pega o objetivo mais simples para o mais complexo. Então, se você faz o inverso, por exemplo, geralmente o objetivo geral, o objetivo geral é sempre mais complexo. Aí você faz uma única pergunta sobre o objetivo geral. Às vezes o aluno não chegou ao objetivo geral, mas ele alcançou quase todos os objetivos específicos no seu processo de aprendizado. Você lascou com a vida dele. Ou então, veja uma situação que você não segue essa lógica do mais simples para o mais complexo, você estimula o aluno. Porque o aluno lê a primeira pergunta e fala assim, nem entendi o que o senhor quer saber. Aí ele lê a segunda, muito menos. Na terceira ele já está desanimado. Na quarta ele já está lendo mecanicamente, já na esperança que ele vai tirar 0. Então é muito comum o aluno entregar toda uma prova em branco, isso eu já passei por isso, porque eu já cometi esses erros. O aluno entregar em branco, porque eu fiz lá 2 folhas de prova. A primeira folha era assim, as questões mais complexas. E as últimas eram as mais simples. Aí ele foi lendo, não sei essa. E já foi no automático. Não sei nada não. Professor, toma aqui minha prova. Eu não avaliei ele nada. Se eu pego no mais simples para o mais complexo, uma avaliação, se o meu aluno aprendeu o básico, você identifica que ele aprendeu o básico. Pouquinho de nada. Você sabe que ele aprendeu 5% do que você deu. Porque sua prova é capaz, sua avaliação é capaz. Estou falando da avaliação de mensuração de nota, tá? Não é um único tipo. Mas a sua avaliação ali para mensurar a aprendizado dele, você consegue captar que ele aprendeu até ali. Isso vai te orientar como retomar o conteúdo para você fazer com que o aluno avance. Agora, um aluno que você faz uma pergunta única, você parte do pressuposto que você não aprendeu nada. E aí você vai fazer o quê? Repetir a aula todinha, do zero, porque você acha que ele não aprendeu nada, quando na verdade ele só não aprendeu uma coisa, um objetivo que ele não alcançou, que foi exatamente o que você perguntou. Então é muito sério, a gente precisa fazer um plano de aula bem sistêmico, né, para que a gente possa... E aí tem as coisas mais bizarras, como por exemplo, definir um conteúdo e cobrar outra coisa na prova. Né? Às vezes acontece, mas falta de um planejamento, porque o professor vai dar essa prova escrita 5 meses depois, 4 meses depois daquela aula, a não ser se ele for um cara que
tem uma capacidade de memorização do que ele fez incrível, mas em geral você não lembra. Então, plano de aula, você vai fazer só a prova, aquela prova escrita que a escola obriga que o professor faça, né? Você pega seus planos de aula e tem todos os objetivos que você deu, metodologia. Você sabe qual erro você pode inserir na prova, quais são os objetivos que você pode cobrar ali na prova. E aí você consegue realmente fazer uma avaliação mais justa dos alunos. Você está cobrando exatamente o que você deu. É muito frustrante, eu já passei por isso, vocês certamente já passaram. O professor dá aula de uma coisa e na prova você vai olhar assim, acho que eu faltei aula. Será que eu faltei? Aí fica o professor, isso aqui caiu na prova. A outra diz, não sei, eu acho que o professor não explicou isso não. Aí fica na dúvida, o professor explicou, não explicou, ou não, porque o professor não lembra mais o que deu, porque não faz planejamento. E aí na hora da prova ele acorda de manhã e faz uma pergunta, envolvimentos sociais, que é diferente. Lembrar o tema é uma coisa, porque o tema, lembra que eu falei, o tema, eu posso abordar muitos conteúdos no mesmo tema, e posso definir objetivos muito diferentes do mesmo tema. Então não adianta eu só lembrar qual foi o tema, que eu dei, que eu ensinei para cobrar. Eu preciso ensinar, ver quais foram os meus objetivos e como eu ensinei, para fazer uma avaliação adequada. E não só adequada, que eu acho que é fundamental, uma avaliação justa. Uma avaliação que efetivamente vai possibilitar averiguar se a forma como você está ensinando é adequada e se os alunos estão aprendendo adequadamente dentro daquilo que é o esperado para aquela faixa etária. Então é isso que a gente precisa ter em mente. E aqui uns modelos de plano de aula mais diferentes possíveis. Peguei na internet assim, só para vocês verem as coisas que aparecem. Mas aquelas perguntas que, como, para quê, onde, isso vai aparecer de formas diferentes ali. O outro modelo e o último modelo que eu tinha mostrado. Agora a gente vai fazer uma atividade em grupo para poder viabilizar o tempo, né? A gente vai distribuir uma folhinha já pré-organizada para maximizar o tempo. E aí você se reúne em grupos, de preferência alunos que fazem a mesma disciplina, que juntar um matemático com um sociólogo não vai rolar para fazer o plano de aula. E aí a gente pode fazer o quê? 3, Marcelo? 4 alunos, de 4 em 4, e aí vocês vão ter um tempo para fazer, tenta fazer de forma sistematizada, dentro daquilo que foi falado, e depois a gente vai pedir voluntariamente para quem puder compartilhar com a gente aqui para a gente discutir o que foi feito.